Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Já quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias. Glória a Deus. O livro de Gênesis. Glória a Jesus. Capítulo de número 28, versículo 18. Glória a Jesus. Gênesis 28, 18. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade, nessa noite, de poder trazer uma palavra para a igreja. Glória a Jesus. Ainda nessa noite também quero louvar a Deus pela vida do co-pastor Edivaldo, aleluia, que nesses dias atrás estava um pouquinho, sem vir aos cultos, estava vindo muito pouco, e graças a Deus, hoje eu estou vendo ele aqui mais com frequência, para a glória de Deus. Ainda quero louvar a Deus pela vida da irmã Marta, também que esteve uns dias aí afastado, e hoje também eu estou vendo ela aqui, e tenho visto ela vir também aos cultos. Glória a Deus, que Deus abençoe os nossos irmãos, e firme os seus passos, aleluias. Os irmãos já acharam aí para nós lermos? 28, 18 de Gênesis. Glória a Jesus. Que vai dizer assim, meus irmãos: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Amém, irmãos? Somente até aqui a igreja pode se assentar, dando glórias a Deus. Glória a Jesus. Queridos, Jacó aqui ele faz um voto. Aleluia, a Deus. Este capítulo, irmãos, aqui e mais atrás em Gênesis, e na frente também, vai narrar essa história de Jacó, aleluias. Jacó ele sai da casa do pai dele, de mãos vazias, sem nada nas mãos, em direção a uma terra, onde morava o seu tio, por causa de uma confusão que houve na casa dele, aleluias. Então Jacó ele sai e vai para esta terra, e Jacó ele sai de mãos vazias, mas no meio desta caminhada, Jacó ele vai ter um encontro com Deus, aleluia, Jesus. Irmão, e um encontro com Deus, ele pode acontecer muitas coisas. Eu disse que pode acontecer, não é regra geral que vai acontecer. Com Jacó aconteceu algo,
Jacó, ele teve um encontro com Deus e aconteceu algo, aleluia. Jacó, naquele encontro, ele vai ser salvo. Jacó, ele vai receber as bênçãos do Senhor, ele vai ser protegido, aleluia. E nós esperamos isso, irmãos, que quando uma pessoa tem um encontro com Deus, ele seja salvo, ele seja abençoado por Deus, aleluia. Poderia ser assim todas as pessoas que tivessem um encontro com Deus, aleluia, houvesse uma transformação, houvesse uma libertação na vida dessa pessoa, aleluias. Mas porém nem todos são assim, irmãos. Nós vemos pessoas que têm um encontro com Deus e ele não é salvo, ele não é transformado. Mas Jacó aqui, ele vai ser salvo e vai ser transformado, aleluia. Então Jacó, ele faz um voto com Deus, aleluias. E por que ele faz esse voto? O que levou Jacó a fazer esse voto? Aleluia, glória a Deus. Porque Deus se manifestou a Jacó. Deus se manifestou a Jacó, e Jacó então faz este voto. Quero lembrar aqui, irmãos, que Jacó nesse momento ainda, ele não é, aleluia, Deus não é ainda o Deus de Jacó, aleluias. É, irmão, é. Deus, ele se manifesta para Jacó e vai dizer assim: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, seu pai. Mas só que ele não fala que é o Deus de Jacó. Então, Deus ainda não é o Deus de Jacó, aleluia, Jesus. E nessa noite, irmãos, já quero dizer que nós temos que buscar e procurar isso. Nós temos que procurar que o Deus do céu, o Criador dos céus e da terra, seja o nosso Deus. Porque tem muitas criaturas por aí, irmãos, pensando que esse Deus é o Deus dele. Mas a verdade não é essa. A verdade não é essa, aleluia. Porque aqui Jacó também, ele não era filho de Deus ainda, aleluia. Mas Deus se manifestou para Jacó. E Jacó então faz um voto a Deus, aleluia. E ele mesmo vai dizer: se assim o Senhor fizer comigo, ele será meu Deus. Até mesmo Jacó já sabia que Deus ainda não era o Deus dele. O Deus do pai dele não era o Deus dele ainda. E por isso ele fez esse voto, ele lançou essa palavra: se isso acontecer comigo assim, assim, o Senhor será o meu Deus, aleluias. Então, muitas pessoas mas o Deus não é o Deus dele ainda. Apesar que Deus, ele derrama bênçãos naturais sobre todas as pessoas, irmãos. Não confunda, porque Deus, ele faz isso, ele faz cair a chuva sobre todos. Deus, ele alimenta todos, aleluias. Mas isso não quer dizer, aleluia, que essa pessoa se tornou filho ainda. Então Jacó, ele sai da casa dos pais deles, sem nada na mão, aleluias. Mas Jacó, ele sai com uma coisa, irmãos. Ele sai com uma coisa, sabe o que? Jacó, ele sai com a bênção do pai dele sobre ele, Isaac. Hoje em dia, irmãos, os filhos, eles saem de casa, mas são brigados com os pais. Eles não querem saber dos pais. Eles acham que os pais não sabem de nada. E eles não conhecem essa importância, aleluia, desse atributo de Deus, aleluia. O que a bênção de um pai natural aqui da terra pode significar na vida de um filho, aleluias. Então você que é filho nessa noite, aleluia, preste atenção. Quando a sua mãe ou seu pai for te abençoar, aceite ou mesmo peça a bênção dele, aleluia. Se você vai fazer algo, porque isso é importante demais. Porque Jacó, ele saiu com a bênção de Isaac, aleluias. E por isso foi até motivo de briga com seu irmão. Porque Jacó foi abençoado. Esaú também foi abençoado, mas não foi a bênção
igual a de Jacó. A de Jacó foi maior do que a bênção de Esaú. E Jacó sai com essa bênção do pai dele. Aleluias. E Jacó então fala que se Deus guardar ele, se Deus der pão para ele, se Deus der veste para ele, a partir daquele momento, Deus será o Deus dele. Aleluias. E isso tudo vai acontecer na vida de Jacó. Jacó vai chegar ali no seu tio, vai começar a trabalhar. Aleluias. Jacó vai começar a crescer financeiramente. Jacó já vai ter mulheres. Jacó já vai ter filhos, família. Jacó já vai prosperar. Aleluias. E enriquecer. Porque aquilo que Jacó voltou com Deus, Deus ele fez na vida de Jacó. Aleluia, Jesus. Então, quando uma pessoa, irmão, tem um encontro com Deus, isso aqui será mais forte na vida dele. Será mais forte o guardar de Deus sobre você. Quando você tem um encontro com Deus e aceita Deus como seu Deus, você vai ser mais guardado do que qualquer outro aí na rua, irmãos. Você vai receber uma atenção mais especial, aleluias. Você vai ter o pão, você vai ter a veste, não vai faltar, vai ser garantido, porque é o Deus Todo-Poderoso que vai garantir isso agora, aleluia, na sua vida. Aquele que tem o encontro com o Senhor, ele tem essas garantias, aleluias, aguçadas em sua vida, aleluias. Ele será mais guardado, mais protegido, ele será mais abençoado com certeza, irmãos. Assim como Jacó foi abençoado, aleluia, Jesus. Então, irmãos, chega um momento que eu não vou detalhar a história, eu só quero chegar, no local onde eu quero chegar, então eu vou saltar. Chega um momento que Jacó já conseguiu tudo, já foi abençoado, já tem família, mas Jacó agora ele tem que voltar, e Jacó ele deixou algo para trás, uma contenda, algo para resolver. Jacó resolveu muitas coisas agora importantes na vida dele, aleluia, encontrou Deus, foi salvo, aleluia, mas ainda tem algo para resolver. E existe esse algo, esse medo que Jacó carrega, aleluia, Jesus. E talvez nessa noite também você já está passando por isso, você já se resolveu, você já foi salvo, você está aqui na presença de Deus, mas tem um medo, tem algo que você tem que resolver ainda na sua vida. E com Jacó também era assim, aleluias. E chega o momento que Jacó tem que voltar, aleluia, para a casa dos seus pais, para que se cumpra totalmente o voto de Jacó que ele fez com Deus, que ainda tem essa parte, voltar para casa. Ainda existe essa parte, e Jacó tem que voltar para casa, para cumprir, toda a palavra de Deus, aleluia. E quando chega aquele momento, Deus começa a agir, aleluia, na vida de Jacó, e a Bíblia diz que Jacó começa a perceber que aquele lugar ali não era mais o lugar dele. Jacó começa a perceber que seu sogro, seus cunhados, já não olham para ele com o mesmo olhar, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, aleluia. Jacó começa a perceber isso. Será que alguém aqui já passou por isso? Convive com pessoas muito tempo, passa um tempo, daqui a pouco você começa a notar que não é a mesma coisa mais com aquela pessoa. A relação já não é a mesma coisa mais. Não existe mais aquela afinidade, aquele amor, Quando Jacó estava ali trabalhando, servindo, chegou sem nada, Jacó era querido, e todos achavam Jacó uma beleza, uma bênção. Nossa, Jacó, como você é trabalhador, como você é honesto, e aquilo tudo.
Mas quando Jacó já tem as suas próprias coisas, Jacó já começa a ser rejeitado. Mas isso é o trabalhar de Deus, porque Deus quer cumprir na vida de Jacó aquilo que foi votado. Aleluia, Jesus. Então Jacó, ele vai falar para a sua família, e vai falar isso para suas esposas e seus filhos, e Jacó vai sair sem falar nada. Aleluias. E sai, e o tio vai atrás, mas Deus impede que ele faça alguma coisa com Jacó. Deus impede. Mas Jacó sai, irmãos, mas sai com esse medo, sai com esse algo que estava para resolver, e ele não sabia o que poderia acontecer, porque grande era a ira de Esaú, seu irmão. Aleluias. Era uma ira de morte, e Jacó estava voltando. Aleluias. E era uma ira que ninguém poderia tirar essa ira de Esaú, senão Deus. Somente Deus. Aleluia, Jesus. E Jacó vai colocar sua família, e vai partir, e coloca a sua família, né, na frente. Aleluia. E fica para trás, e começa a clamar a Deus, começa a orar a Deus, tanto que Jacó, ele vai até ficar ferido. Aleluias. A Bíblia relata que Jacó lutou até com um anjo, através da oração, orando, aleluia, pedindo o livramento das mãos do seu irmão. Aleluias. E nessa luta, Jacó chega até receber um outro nome. Aleluias. O nome de Jacó passa a ser Israel. Mas, irmãos, Deus, ele cumpriu a última palavra do voto de Jacó. Deus fez com que Jacó voltasse para a casa do pai dele. Deus fez com que Jacó chegasse, encontrasse Esaú, e houvesse paz, e não houvesse guerra. E foi resolvido este grande medo que Jacó tinha. Deus tirou a ira de Esaú. Deus, ele colocou, né, a mão sobre esta ira de Esaú, e arrancou, e resolveu a vida de Jacó ali. Ele cumpriu, aleluia, o voto que Jacó fez com ele. Aleluia, Jesus. Então, meus queridos, se nessa noite você tem algo, se nessa noite você tem um medo, tem uma situação, aleluias, que ainda não foi resolvida, que ainda tem que se resolver, fale com Deus, creia em Deus, tome esse Deus pelo seu Deus, aleluia, que assim como ele foi com Jacó, ele vai ser com você, aleluia. Vai haver a salvação na sua vida, com esse encontro com Deus, aleluia, vai haver livramento, ele vai te guardar, ele vai te dar veste, vai te dar pão, não vai faltar, aleluias, e vai livrar você da mão do inimigo, porque Esaú era um inimigo de Jacó, era um inimigo de morte, mas Deus deu o livramento para Jacó, aleluias, porque ele teve um encontro com Deus, e ele reagiu, mas muitas pessoas não reagem, Deus se manifesta na vida dele, e eles não reagem, então nessa noite, irmãos, vamos reagir, quando Deus se manifestar na nossa vida, vamos ter uma reação diante do Senhor, não vamos ficar parado, paralisado, não vamos deixar de crer, não vamos ficar esperando, mas vamos reagir diante deste Deus, quando Ele se manifestar na nossa vida, vamos dar crédito a isso, aleluia, porque Jacó, ele reagiu,
Deus se manifestou para ele e ele logo fez um voto. E foi em frente e reagiu. E tudo Deus fez para ele. Nada faltou. E foi um vitorioso diante do Senhor. Então nessa noite a palavra para nós: reaja diante das manifestações de Deus, reaja diante da palavra de Deus liberada sobre as suas vidas, igreja do Senhor. Reaja, receba a palavra liberada sobre a sua vida, aleluia. Creia, pegue essa palavra e abrace, que Deus vai honrar você, Deus vai responder você, e nós vamos dizer: o Senhor é o meu Deus. Amém? Se coloque de pé nessa noite, no nome de Jesus.